Boa noite a todos, feliz Dia dos Pais para todos os pais americanos. Que bom que o resultado fez com que esse presente tão aguardado aí por todos os pais americanos pudesse ter vindo, né? E eu obviamente faço parte dessa família. O jogo ele iniciou muito tenso, né? Foi um jogo muito nervoso. A nossa equipe foi perceptível que a gente entrou meio fora dos padrões normais de uma equipe equilibrada, né? O peso da quantidade de rodadas sem vencer, ele é muito grande, então traz para os atletas dentro de campo também uma responsabilidade grande, e a gente sentiu, a verdade é essa, não tem como. Lutar contra o rebaixamento não é só jogar jogos, né? Você só não joga contra os adversários, você joga contra todos os fantasmas, né, de um rebaixamento. Você joga contra a desconfiança do seu torcedor. Então, por mais que a gente jogue em casa, que a nossa torcida veio, nos incentivou, ajudou, mas é um jogo tenso, e a tensão ela foi muito perceptível no começo do jogo. Nossa equipe foi mal, tecnicamente nós não conseguimos levar vantagens no padrão tático. Fiz a opção por entrada de 2 atacantes, 2 centroavantes, né, visualizando o mano a mano. Esse mano a mano existiu, mas mesmo assim a gente não teve vantagens. O Wallace e o Álvaro não conseguiram receber bolas em condições de evoluir, e o adversário conseguiu sair de uma pressão de marcação de forma até fácil, e acho que o segundo tempo, a troca do segundo tempo foi determinante, né? O intervalo de jogo, a troca dos jogadores, a mudança tática, a mudança do padrão, a mudança de pressão. Nossa equipe cresceu demais com a entrada do Rafinha e do Gabriel. Os dois fizeram uma baita partida. Tecnicamente, individualmente, eles foram muito bens. Então, é sempre importante na mexida ter a quem recorrer, e eles fizeram isso, né? Eles mudaram o jogo, entraram muito bem. A gente conseguiu o primeiro gol do Rafinha, e aí nos deu um pouquinho mais de confiança, tivemos um pouquinho mais de tranquilidade no setor defensivo. Nossa equipe ela é sólida defensivamente, então o resultado, eu posso dizer que o resultado veio exclusivamente no segundo tempo. Então, importante demais para a gente estar vivo na briga, estar mais vivo do que nunca, estar mais confiante ainda para fazer um outro jogo dentro de casa na segunda-feira, para darmos um salto mais alto ainda na tabela. Dado, eu queria que você falasse do comportamento de Wallace Pernambucano e de Álvaro. A minha tentativa, né, óbvio, houve uma troca no comando do time adversário, e eu fiz uma opção de fazer um quadrado no meio, né, com o Elvinho, o Mateuzinho, Álvaro e o Wallace, né, fazendo 2 atacantes, né, para quem sabe levar um pouco mais de vantagem no mano a mano contra os zagueiros adversários. Eles não marcaram a gente com sobra, não tiveram um bloco mais baixo, e a minha expectativa era que a gente levasse um pouquinho mais de vantagem, coisa que não aconteceu. Então, essa estratégia durou 45 minutos. Eu entendia que daria, obviamente não é apenas por conta deles, eu acho que nós também enxergamos pouco, né, esses 2 jogadores. Nós alimentamos muito pouco esses 2 jogadores, a gente estava mais travado, como eu citei. O começo do jogo foi mais tenso, então a gente arriscou pouco, né, alguns passes mais em profundidade, a gente arriscou pouco o passe mais na última linha. O Álvaro tem uma capacidade de vencer esses adversários na velocidade, e o Wallace fez um papel de 2 momentos diferentes. No primeiro tempo ele flutuava mais, no segundo tempo ele ficou mais como 9 mesmo, com centroavante, esticando a linha adversária, e cada um deu sua parcela de contribuição. O Wallace mais tempo no jogo, fez o gol do alívio, né, o gol do 2-0, o pênalti, conseguiu jogar 90 minutos, fazia muito tempo que ele não jogava. Então acaba que a gente tem algumas pequenas vitórias na construção da vitória de hoje. Dado, falando sobre, pegando carona na sua resposta, né, justamente sobre a criação, se o ataque foi pouco municiado, né, como é que foi o trabalho no meio da semana para justamente dar uma melhorada nesse quesito, né? Mateuzinho aparecer mais, o Elvinho saiu porque estava cansado. Como é que você vê esse setor de criação para dar uma melhorada, justamente municiar esses atacantes? O contexto, a gente precisa ser cauteloso na avaliação, porque nós não podemos descontextualizar o que aconteceu. E repito,
o contexto é pesado. Nós entramos em campo hoje, alguns resultados foram muito ruins, alguns bons, mas outros ruins. Então a gente entrou com uma carga de pressão muito grande para vencer a partida. E não dá para descontextualizar. O treino não traz esse conteúdo, essa condição de adversidade, né? O treino traz outras qualidades, outras perspectivas. Existe muito, de forma natural, existe a questão do dia. Às vezes o cara não está no dia bom, às vezes o outro está mais confiante, às vezes o cara está mais agressivo, o outro está um pouco mais com problema, um pouco mais menos alerta. O Mateuzinho teve um problemazinho de um quadro viral durante o final da semana, né? A gente entendia que ele estava recuperado para entrar em campo, mas eu não tenho dúvidas que o quadro viral influenciou diretamente na questão técnica dele. O Elvinho, o jogo passado para mim, o Elvinho foi um melhor disparado da nossa equipe. Hoje, no segundo tempo, ele sentia um pouquinho também o peso, o cansaço. Eu até demorei para fazer a última troca, porque o Wallace vinha sentindo câimbras. E eu não sabia se o Wallace terminaria o jogo. Eu esperei até o último momento que eu conversei com ele e falei, velho, você vai ficar até o final, vamos embora, eu vou fazer a última troca aqui. Foi a entrada do Léo que nos deu um pouco mais de tranquilidade. Então, não dá para dizer como foi a semana. A semana foi boa pra caramba, assim, foi muito produtiva. A gente conseguiu achar vários momentos de mano a mano, conseguiu achar combinação de jogada do Elvinho aproximando, houve finalização do Mateuzinho de fora, houve pifada do Mateuzinho para o alvo, houve tudo. Mas é treino, aqui o contexto do jogo é diferente, a gente tem uma carga pesada, então... os 45 minutos foram cruciais para eu entender que eu precisava mudar. E acho que as mudanças hoje surtiram efeito. Boa noite, Dado. Gostaria que você comentasse sobre a escolha do goleiro Renan Bragança e comentasse também da atuação dele na partida de hoje. Nós estamos nos aproximando numa fase decisiva, né? Faltando poucos jogos aí pela frente. E eu tenho alguns jogadores que não atuaram ainda comigo, né? Tem vários jogadores ainda que não atuaram. Óbvio que eu não vou apenas acordar ou dormir uma noite e acordar no outro dia, vou mexer, vou colocar esse cara que não jogou ainda para jogar, não é isso. Mas eu entendo também que, como eu fiz várias trocas na semana, eu aproveitei para fazer outras também em caráter de observação. O Dida é um jogador que tem muita explosão, um jogador extremamente rápido, um jogador que nos treinamentos já vem demonstrando muita qualidade, muita personalidade. E eu tenho o cara nas minhas mãos aqui, né? Tá? Então, já fiz a troca, já trouxe a entrada do Wallace, já trouxe a saída de outros titulares, já tinha feito a opção de fazer 3 trocas, pelo menos, né? De um time só. Então, quis também dar uma oxigenada também no setor, aproveitei o Dida. Isso faz parte, porque a gente é normal que o goleiro só joga um, né? Então, sempre existe uma condição de, vai trocar goleiro, não vai trocar, fica aquele milindre, né? Talvez a palavra seja essa, em relação à troca, não do jogador, mas o Bruno é um baita profissional, um jogador que foi, né? Que continua sendo muito importante pra gente, mas já foi protagonista, mas eu entendi que era momento para fazer a troca, pôs o Dida em campo. O Bruno contribuiu demais com essa troca, porque ele deu forças ao Dida, né? Orientou, é um baita profissional, reitero aqui a condição de ajuda e de auxílio que aconteceu, e foi apenas mais uma troca de todas as outras que eu fiz. Parabéns pela vitória, Dado. Acredito que é um peso que você tira, que é a primeira vitória, né, do treinador, depois que chegou. Sim. E vai passar essa tranquilidade que o grupo precisava para o próximo confronto contra a Aparecidense. E o que você nos passa sobre o dia a dia, a união do grupo? Está focado nesse objetivo, que é tirar o América da Série D, ou aliás, evitar o rebaixamento, na verdade, né? Como é que você passa esse dia a dia para o torcedor americano? O grupo realmente está entendendo essa responsabilidade e essa tranquilidade necessária vem num momento bom? Bom, o nosso ambiente interno é muito bom, É normal que a gente sempre busque culpas, né, ou culpados, quando o time não vai bem, o time vai mal, o time está brigando para não cair, o grupo está rachado, o treinador perdeu o comando. São as principais informações ou notícias que a gente acaba rotulando uma equipe que está brigando para não cair. No nosso caso, não tem isso. Nós temos vários jogadores aí que são determinantes, vários que não foram relacionados estavam hoje aqui no banco
todos na verdade estavam hoje aqui no vestiário. O Everton, que não foi na relação, não sei se vocês perceberam, mas o Everton fez o aquecimento junto com o Dida e com o Bruno. Eu trouxe o Edson hoje pela primeira vez comigo aqui. O Edson veio fazer parte do banco, porque eu entendo também por tudo que ele representa para o América e o que ele faz parte do grupo. Seria importante tê-lo aqui hoje. Então, o nosso ambiente é forte, e eu falo muito sobre isso. Nós precisamos estar fortes, porque os nossos adversários são os outros. A gente vai ter muitas adversidades pela frente, vai ter desconfiança da nossa torcida, vai ter desconfiança de cronistas, de imprensa, que é normal, faz parte. A gente está brigando para não cair, pô. Se não fosse assim, pô, seria uma maravilha. A gente vai ter que vencer essas adversidades, mas os nossos adversários são os caras que estão com a camisa de cor diferente. Os de vermelho são todos amigos, são todos colegas, são todos companheiros, e o nosso ambiente interno ele é muito bom e importante para esse momento de reverter o quadro de escapar do rebaixamento. Dado, virando a página agora, o que esperar da Aparecidense? Vamos ter uma semana de trabalho, né? Tem mais um jogo aí para observarmos deles. É um confronto direto, então a gente tem que usar as nossas armas. A nossa casa é a principal delas, né? Vencer já é difícil, vencer fora é mais ainda. Então tem que fazer esse jogo dentro de casa na segunda-feira. Mais uma vez vai ser um jogo nervoso, porque quando vai se afunilando, vai indo para o final do campeonato, sempre será assim. Mas a gente tem uma semana boa aí para se preparar bem, para entender o que é o adversário e entender o que é o melhor para a nossa equipe. Eu falei muito na participação que eu tive no programa, sobre começar, né? O time que começa e o time que termina, que o quão importante é o time que termina. O time que termina precisa... Hoje foi uma amostra disso, né? O time que finalizou o jogo, finalizou com muito mais confiança. Então, levarei em consideração tudo isso, mas lembrando também que o próximo jogo tem 90 minutos, não são só 45, não são só 30, 15. A gente precisa começar bem, mas também precisa finalizar muito bem o jogo. Então, Dado, pegando carona nessa sua questão de um time que começa é diferente do time que termina, pelo prognóstico que você deu para ter hoje aqui, um segundo tempo que agradou mais, é um tempo que começa contra o Aparecidense, ou você vai levar em consideração também características do adversário? É cedo para falar. A gente ainda está no calor da vitória, né? Ainda estou respirando um pouco, ainda estou hidratando, estou suado ainda do jogo, ou seja, o sentimento ainda está à flor da pele. Eu vou considerar tudo, né? Eu não posso desconsiderar, por exemplo, o segundo tempo que o Rafinha e o Gabriel fizeram. Puta merda. Os caras mudaram o jogo. Eu não posso deixar de visualizar isso. Mas quem toma as decisões, obviamente, sou eu, e eu sou o cara que precisa estabelecer a estratégia do jogo. Então vou levar em consideração para, durante a semana, a gente ver quais são as melhores possibilidades para o próximo jogo. Dado. Vai? Dado, boa noite, parabéns pela vitória, mas acho que você falou bastante isso no início da sua participação em relação ao primeiro tempo, ao contexto do jogo todo em si. O que fazer para não errar, já que o América não tem mais tanto tempo assim, né? São 2 partidas agora, uma em casa, outra fora, que vai ser muito difícil. Você falou também das questões externas, porque vocês ficam, claro, olhando ali a tabela de classificação para ver quem vence, quem está perto, quem avança, se dá para sair agora. O que fazer para não levar essa questão externa no próximo jogo, em casa principalmente? Tá. Você iniciou a pergunta falando o que fazer para não errar. Eu falo, é impossível. Nós vamos errar. Mas a grande diferença é o que fazer depois do erro, entende? Eu acho que ganhar um jogo nos traz confiança para arriscar um pouco mais. Então, assim, quais são as implicações, né, no contexto do jogo, onde a gente briga para não cair, a torcida está aqui impaciente, nervosa, um erro de passe vai vir Quando a gente ganha o jogo, a gente já inicia um jogo um pouquinho, com a moral um pouquinho mais elevada. Então, eu acho que isso vai ser bom para a gente. Tiramos um peso dos ombros, né, por termos conquistado essa vitória. As nossas obrigações continuam as mesmas, a dificuldade ela continua a mesma, mas eu entendo que o mais importante é o como a gente vai reagir após o erro.
entender que vamos para a próxima, e errei aqui, paciência, vamos para a próxima, e errei de novo, vamos embora para a próxima. A gente não pode se abater e se omitir em cima dos erros e começar a se esconder, como em alguns momentos o primeiro tempo nos trouxe isso de jogo. Então eu acho que a gente deve iniciar o próximo jogo de um outro estágio. E eu espero que desse estágio a gente consiga voos mais altos, assimilando os golpes, mas vencendo as adversidades do próximo jogo. Dado, o América tem o segundo pior ataque da competição e hoje conseguiu fazer boas finalizações para além dos 2 gols, mas a gente tem que lembrar que foi contra o Pouso Alegre, que estava numa situação pior. Dá para manter esse ritmo de ataque contra a Aparecidense? Eu costumo dizer assim, que as competições, elas, quanto menos de elite elas são, mais próximos as equipes são. Vou te dar um exemplo. Quando inicia o campeonato da Série A, vocês já sabem, todos aqui já sabem quem são os times que vão brigar para ser campeão, quem são os times que vão brigar para a Libertadores e quem são os times que vão ser rebaixados. Não ser rebaixados, vamos lá, brigar para o rebaixamento. Todo mundo já sabe, dificilmente às vezes um sai, um outro vai, enfim. Na Série B, todas as equipes que jogam a Série B jogam para subir, todas. Posso falar isso por conhecimento de causa e por experiência, todas elas. Na Série C mais ainda. A diferença do Pouso Alegre para o... Só me lembra, por favor, a rodada aconteceu, o líder hoje é o Brusque. O Brusque passou então. A diferença técnica do Pouso Alegre para o Brusque, ela é muito pequena. Então, nessa Série C, as diferenças, né, entre as equipes que estão brigando para subir, as equipes que estão brigando para não cair, elas praticamente não existem. E eu falo muito sobre confiança, né? Um jogador mediano confiante, ele se torna um grande jogador. Um jogador mediano com uma confiança abalada, ele se torna um jogador medíocre, né? mais abaixo. Então, sinceramente, eu comemoro o fato de termos vencido. Eu falei sobre pequenas vitórias implícitas na grande vitória dos 3 pontos. Nós vencemos por 2 gols de diferença, ou seja, nós marcamos 2 vezes no mesmo jogo. Nós não tomamos gol, de novo, né? Já tinha acontecido isso, então é importante também. A grande diferença hoje da classificação é o número de vitórias, que nós temos menos que alguns adversários, mas conseguimos aí com 2 gols de saldo tentar diminuir uma margenzinha que nos detalhes do final do campeonato elas serão importantíssimos. Então, eu acho que foi muito bom, né? As pequenas vitórias que conquistamos para chegar mais confiante para o próximo jogo.